Tem uma clara disputa aqui em Curitiba pelo comando da Lava Jato, tá? Que envolve, assim, sobrenomes muito conhecidos no cenário local paranaense e tal, né? E aí o vencedor dessa disputa aí, ele vai ter um papel decisivo, assim, para o futuro do Sérgio Moro e da galera paniguada lá do Sérgio Moro, né? Muito interesse em jogo, sabe, gente? Então, assim, a gente tem que olhar para isso e tentar entender, primeiro, o que está acontecendo e depois, se o que está acontecendo é legal ou se falta convencer a lei. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Vamos lá. Ao meu lado, o professor Alisson Mascaro. Tem algumas obras dele aqui que a gente pode indicar pela Atlas Filosofia do Direito, tá? Aí tem trabalhos mais recentes, como Crítica do Fascismo e, nessa coletânea, Brasil sob escombros, um texto homônimo aqui, na coletânea organizada pela Juliana e pelo Luiz Felipe. E é o professor Mascaro que ajuda a gente a entender o que quer que esteja acontecendo na Lava Jato. Me permita rapidamente, professor, trazer algumas manchetes para tentar estabelecer um bom ponto de partida para a nossa discussão. Na BBC, por que o novo juiz da Lava Jato, que se chama Eduardo Apio, foi afastado pela Justiça? Beleza. E aí a BBC nos informa que, em primeiro lugar, ele teria ligado para o filho de um desembargador chamado Marcelo Malucelli e teria ameaçado esse rapaz que tem 28 anos. Né? Esse rapaz, que é filho do desembargador, também é sócio do escritório de advocacia do Sérgio Moro e é namorado lá da filha do Moro. Então, são relações comerciais, de parentesco, que vão se confluindo, assim, se confundem. Né? E aí resta dizer que são pessoas próximas. Beleza. O que mais? Na reportagem da BBC, recomendo a leitura. Eu mostrar esses trechos não substitui a leitura, você vai ver como Dallagnol e como Sérgio Moro reagiram a essa descoberta de que esse juiz, que ficaria à frente da Lava Jato, né, teria ameaçado uma pessoa. E aí o Dallagnol relembra o caso da senha também desse juiz, que ele chama de juiz militante porque tem ou uma senha ou um login lá no tribunal que é Lula ou LUL 2022, né? É isso, é com isso que a gente está lidando. E é esse cara que tem essa senha, que tem essa história ou não aí da ameaça, né, conforme eles estão relatando, ficaria responsável pela Lava Jato. É o tal do Apio. Está aqui ele na Globo News e a história da senha, pelo menos, ele confirma. Ele fala que meteu mesmo essa senha, esse login lá do Lula, saca só. A minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era LUL22. Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal. E depois, de fato, o Supremo Tribunal Federal considerou a prisão ilegal, uma prisão com verniz, até porque não verniz político na época. Muito bem. E aí, como esse cara tá com esse BO aí, tô fazendo um uso muito freestyle aqui dos termos jurídicos, tá, professor Mascaro? Por favor, não fique horrorizado aqui com a falta de precisão desse que um dia foi um jornalista. Como esse cara não pode ficar à frente da Lava Jato, vem outra pessoa. Que outra pessoa? Aí eu vou recorrer a uma reportagem bem antiga, para você entender que pessoa é. Que durou quase 3 horas na sede da Justiça Federal de Curitiba, o ex-presidente trocou farpas com a juíza e disse ser vítima de mentiras. Que juíza? Eu imagino Gabriela Hart. Que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunlai, Odebrecht e olha... Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Pois é. Essa frase virou, assim, um bordão muito celebrado aí pelo pessoal da direita maluca, como a gente identifica aqui, né? Virou camiseta, ó lá, Michele Bolsonaro usando
logo que o marido chegou ao Alvorada. Bom, então aí então as informações, professor Alisson, preciso relembrar também de uma outra figura não mencionada até aqui, chamada Tacla Duran, que foi advogado do Odebrecht e que está tentando denunciar o Sérgio Moro porque se sentiu ali em algum momento chantageado. Tinha que dar um dinheiro lá para uma dessas figuras apaniguadas do Moro para não se ferrar na Lava Jato. E aí definir quem é esse juiz parece que é muito importante para saber se esse cara vai ser ouvido ou não. Mas o que importa mesmo é a palavra do jurista. Está aí o Alisson Mascaro. Professor, está acompanhando isso, claro, né? Sim. Esse é um fenômeno, eventualmente, dos mais absurdos que o direito pode produzir. A Operação Lava Jato é uma das excrescências mais chocantes que a imaginação jurídica poderia ter criado. Não há, de ponta a ponta desta Operação Lava Jato, qualquer coisa que minimamente beire decência, impessoalidade e imparcialidade. Por quê? É promotor e juiz em convívio direto. É a Vaza Jato revelando relações escabrosas de acusação e julgamento. É o tribunal cujas relações pessoais com a primeira instância são notórias. Então, um caso como tal, esta vergonha profunda que é a Operação Lava Jato, que obrigou, inclusive, um tribunal como o STF, que não é de pendores muito progressistas, é simplesmente o tribunal que, na origem, respaldou todos os horrores da própria Lava Jato, obrigou esse tribunal, dada a condição, o descalabro do que era, a anular seus atos e suas decisões, e boa parte destes procedimentos que foram instaurados. Então, esta dimensão desse horror, na hora que começa a se descobrir qual é a causa profunda desse horror, quais os acontecimentos ainda mais profundos, este senhor advogado Tacla Duran tem acusações duríssimas contra membros do Ministério Público e, eventualmente, até da magistratura. Então, uma dimensão como esta, na qual se começa a descobrir o fundo do poço, é impressionante que ainda agora venha este salto triplo carpado de decisão judicial do próprio tribunal competente para julgar em segunda instância as questões da Lava Jato, e este tribunal, então, encontre estes fatos que são ditos aí impeditivos para que este magistrado possa avançar na investigação do que foi a Lava Jato. Então, eu diria que é um caso horrível. A princípio, se deve saber melhor o que se passa, mas me parece que, no fundamental, é algo que está acontecendo que mobiliza mais do mesmo de anos de horror. Então, é uma espécie de relação muito próxima que organiza, inclusive, horizontes de decisão jurídica, horizontes ideológicos que são altamente interessados, que são altamente do interesse deste mesmo grupo, tanto jurídico, quanto político, e quanto econômico, quanto ideológico, porque boa parte da imprensa está grudada com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Então, eu diria que é mais do mesmo desse mesmo bloco, tentando reagir a descobertas que poderiam afetar ainda mais a credibilidade desse grupo. No atual momento, prezado Álvaro, nem o magistrado ainda se pronunciou publicamente, quiçá nem tampouco no próprio tribunal sobre o que aconteceu. Então, esperemos, não cabe a mim aqui, em termos jurídicos, antecipar nada, porque não sei nem qual é a explicação que o magistrado, que até agora se comportou de modo muito corajoso e modo muito valioso, eu não sei o que ele explica dos fatos, então me abstenho aqui de fazer qualquer inferência a mais a esse respeito, mas posso inferir que essa lógica que já tem praticamente 10 anos da Lava Jato é o horror na forma de instrumentação jurídica. Então, posso imaginar, posso conceder que esta atitude do tribunal anteontem, do tribunal que corresponde à segunda instância da Lava Jato, esta atitude possa ter respaldo jurídico eminente, possa ter tido uma hermenêutica aí muito fulcral nos termos daquilo
que analisa dos fatos e das normas, mas também hei de reconhecer que 10 anos são de uma estrada na qual a hermenêutica era a mais esdrúxula possível. Então, me parece que eu preciso ainda aguardar um pouco mais para observar se é mais do mesmo ou se então agora um tribunal que nada fez, ou que muito pouco fez, em face do conluio de Ministério Público com magistratura, em face do que a Vaza Jato anunciou e etc e tal, se ele agora então se tornou, da noite para o dia, hiperlegalista contra aquele magistrado que está vendo os horrores, está aqui permitindo que se descubram os horrores da própria Lava Jato. Então, eu já estou aqui dizendo, e para bom entendedor minha palavra basta, estou dizendo que é muito peculiar tudo o que está acontecendo.